39 anos, eu fiz uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar, chamada constelação familiar. Não. O que é isso? Constelação familiar é uma parada muito, muito foda e muito importante que eu acho que todas as pessoas tinham que fazer. Se uma pessoa, na verdade conheci não, eu tinha um amigo que era um ex-aluno da minha escola e a gente se tornou grandes amigos. E aí a mulher dele fez uma constelação e veio me falar sobre constelação. Porque até então, olha que loucura, eu tinha um pesadelo com o meu padrasto que só acontecia quando eu passava por algum tipo de estresse. Então, por exemplo, eu tive um estresse no trabalho, eu tive um estresse na rua. De noite eu tinha um pesadelo com o meu padrasto. E era sempre o mesmo pesadelo. Qual era? Era eu de um lado de uma sala com uma parede de vidro, vendo ele batendo na criança. Uhum. E eu tentando quebrar o vidro e atravessar para o outro lado para proteger a criança e eu não conseguia. E aí eu começava a chutar, de repente, pum, eu acordava, gritando. No começo minha esposa até se assustava com isso. E eu tinha esse pesadelo que poderia acontecer assim, poderia ser 3 vezes na semana, ou poderia ser 1 vez por mês, 2 vezes por mês. Dependia do estresse, sabe? O estresse era o gatilho. Me estressei. Por algum motivo, pum, de noite eu tinha pesadelo. Então minha vida era muito assim. E aí quando eu falei desse pesadelo numa conversa, num bate-papo tal, a mulher desse meu amigo pegou e falou dessa constelação. E eu sempre fui cético, né? Aí eu falei, pô, beleza, eu posso ir pra ver tal. E o que é a constelação? A constelação é o seguinte, é uma parada de energia, onde você chega lá e você fala o que você quer constelar. E aí eu falei, pô, eu quero constelar a minha raiva, eu quero constelar a minha relação com meus pais e tal, sabe? E aí ele, tá bom. Só que, tipo, porra, o que esse cara vai mudar, meu irmão? Ah, não ferra. Porra. Aí você chega lá, tem um monte de pessoa, o cara pega, você tá sentado aqui com ele, aí tem um salão grandão, aí ele fala, as pessoas estão sentadas, ele fala, escolha uma daquelas pessoas pra ser você. Tá bom. Eu nunca vi o cara, nunca vi aquelas pessoas, ninguém sabe quem eu sou, não sabe porra nenhuma de mim. Aí eu vou pra ser eu, ela vai fazer o seu papel, vai representar você aqui. Aí eu, tá bom. Aí eu vi uma mulher, pô, baixinha, que ela, sabe, bem com cara de anjo, parecia uma freira, aquela crente do cabelo liso, preso pra trás assim, toda coberta, tal. Aí eu, caralho, perfeita pra ser eu, nada a ver comigo, aquela ali. Aí, pô, escolha uma pra ser sua mãe. Aí eu, pum, aquela. Para ser seu pai, eu, pum, aquele. Aquela também, botei tudo mulher. Ok. Vamos começar. Aí ele pegou, vocês, por favor, vocês 3, vocês podem vir aqui pro centro? E eu sentado aqui contigo, salão grande. Olha que loucura, meu irmão. E aí eu, tá, vamos ver aqui, que parada é essa aí, que teatro é esse aí? Aí falaram, vocês estão no campo mórfico, vocês podem participar? Aí a menina, não posso? Claro, obrigado. Bom dia, boa noite, boa noite. Aí ele pega, você fica lá serinho, parado assim, né? Aí ele fala, eu prefiro que vocês fechem os olhos. Nesse momento, vocês estão no campo mórfico. Quando eu pedir para abrir os olhos, se vocês estiverem bem onde estão, ficam. Se não estiverem, vão para onde vocês acharem melhor. Ok? Aí ele começa a falar uma parada e falam, abram os olhos. Cara, a menina, a mulher que eu escolhi pra ser, que parecia uma crentinha. Sabe aqueles filmes, meu irmão, de terror, que tu vê uma menina boazinha, de repente ela faz aquela cara de demônio? Brother, a mulher que era cara de boazinha, na hora que ela fez assim, ó, ela fechou o olho todo assim. Na hora que ela abriu, era eu. Ela fez assim, ó. Foi pro canto. Saiu de perto dos dois. Foi pro canto e ficou. Caralho. Meu irmão, eu falei, eita caralho, que porra é essa, né? Fiquei na minha assim, né? Mas tá bom, eu quero me impressionar, vou me impressionar porra nenhuma. Aí ele pegou e falou, eu preciso que você vá pro lado deles, pedindo pra ela ir pra perto da minha mãe e do meu pai. Me deixa! Me deixa! Eu quero ficar sozinho! Não quero ninguém! Me deixa em paz! Cara,
A mulher começou a falar e ter reações que eu comecei a lembrar de fases e falas da minha vida. E eu falei, puta que pariu, sou eu. E como que essa mulher tá fazendo isso? Como? Tinha que ser atriz pra caralho, meu irmão. E tinha que ter um conhecimento de causa, estudar tudo pra saber onde é que essa mulher tirou isso. Meu irmão, mas eu fiquei ainda cético, né? E aí ele começa a fazer o trabalho, e daqui a pouco ele chama, ele descobre que o meu problema é com a minha mãe. Só que o problema da minha mãe é com a minha avó. Aí ele traz a minha avó. Aí ele chama uma pessoa e fala, ó, eu vou chamar uma pessoa pra ser sua avó. O problema da sua mãe é sua avó. Aí traz minha avó. Daqui a pouco ele descobre o problema da sua mãe com a sua avó é a sua bisavó. Aí traz a bisavó, alguém pra representar. Aí eu tô vendo aquela parada, ele vai resolvendo o problema. Ele faz a bisavó perdoar a avó, faz a avó perdoar a mãe, pra mãe perdoar o filho. Ele vem curando as feridas da família. E aí eu fui vendo aquilo, meu irmão, eu vou te dizer o momento em que eu acreditei pra caralho e eu comecei a chorar. A mulher que representava a minha avó caiu no chão. E aí ele foi, o salão grande assim, ele voltou, falou, preciso que você levante. Aí ela sentada assim, ela se abaixou, meio que caiu assim, ficou com as pernas, ele, preciso que você se levante. Ela, minhas pernas doem. Não, eu não consigo, as minhas pernas doem, minhas pernas doem. Aí ele, eu preciso que você se levante, por favor, pra gente continuar. Eu preciso que você... Não, não, não. Minhas pernas, minhas pernas. Meu irmão. Na hora ele, vamos, eu lhe ajudo, vamos. Aí o Mauro, o nome do cara é Mauro, lembro até hoje. Mauro, 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 Mauro. Aí ele, o que foi? Vem cá. Ele, não, peraí, deixa eu ajudar ela. Não, vem cá, Mauro. Ele veio. Mauro, ela não vai levantar. Aí ele, por quê? Você chegou no exato momento da história em que a doença de Chagas bate o derrame nela e ela perde o movimento das pernas. Aí, maluco, eu comecei a chorar. No momento da história que ele chegou na fase que minha avó tinha doença de Chagas, ela perdeu o movimento das pernas e parou de andar. A mulher caiu no chão e não levantava mais. E quando ele tentou levar ela a levantar, ela dizia que não levantava porque as pernas doíam. Minhas pernas dói, minhas pernas dói. Cara, eu vou dizer uma parada pra você. 3 horas depois, isso acabou. E acabou com um perdoando o outro. Eu saí de lá com uma mensagem dele que foi assim, filho, eu em mais de 30 anos de constelação, 25 anos, era 30 anos, ele falou que ele fazia de constelação. Eu nunca vi tanto ódio vindo de uma família do pai e da família da mãe desencadeando sobre uma criança. Mas deixa eu dizer uma coisa, você é um pote cheio de amor. E tudo que foi passado de geração em geração veio e vai morrer em você. Você veio com amor suficiente para suportar todo o ódio. E você não vai passar isso para mais ninguém da tua família. E eu vou dizer uma coisa. Seu pai e sua mãe, apesar de tudo, te deram o maior presente da vida. Te deram a vida. Eles não vão mudar. Mas você pode mudar a forma como enxerga as coisas com eles. Cara, eu tinha 39 anos. Faltava 3 meses pro meu aniversário. Lembra da festa que eu te falei? Uhum. Eu aluguei uma casa em Angra. Num condomínio foda. E sabe quem que eu convidei? Minha família. E aí eu percebi que aquela festa que eu queria era pra mim. Só que eu percebi que eu tava devendo uma festa pra uma criança que nunca teve um aniversário com a mãe e o pai. Pela primeira vez, eu reuni minha mãe e meu pai do meu lado numa foto, num aniversário, batendo parabéns. Eu postei isso até no meu Instagram na época. E eu falei, eu lembro até na época que eu escrevi, eu falei, esse presente vai pra você, garoto. Eu agradeço por você ter me trago aqui.
Porque se não fosse essa criança, se não fosse esse adolescente, eu não teria me tornado o homem que eu sou. Se qualquer um deles tivesse desistido, se qualquer um deles tivesse ficado pelo caminho, eu não estaria aqui. Então eu precisava acabar com isso. E eu digo pra vocês hoje que quando aparece aqui mãe, pai, a minha relação com eles parece que nunca teve nada. Eu sinto saudade deles quando eles não mandam mensagem. E aí eu falo, e aí, velha, tá sumida, hein? É isso aí, né? Não quer saber mais de mim, não sei o quê. Hoje mudou completamente. A minha relação com a minha mãe e com meu pai mudou completamente. Eles mudaram, Alessandro? Não. Mas a forma como eu enxergo tudo mudou. Mudou completamente. Porque eu me sinto um privilegiado de eu ter entendido isso. Eu vim nessa vida, eu entendi isso. E eu curei e resolvi. Eles não tiveram esse entendimento. Eles não tiveram esse discernimento. Se eu não tivesse aberto os olhos, cara, eu ia fazer isso com a Valentina. Eu ia passar isso pra vida da minha filha. Dos meus netos. Sacou? Então, a constelação familiar é uma parada que mudou a minha vida. Então, pra quem não conhece, eu quero indicar um filme que quem não assistiu, assiste. E quem assistiu não sabia, mas vai passar a entender, ver da forma, que é uma animação da Pixar, que se chama Viva. A Vida é uma Festa. Quem não assistiu é a história de um garoto que o sonho dele é ser músico. E a família odeia a música. E aí querem que ele trabalhe na loja da família, que ele trabalhe com aquilo e esqueça a música. A família abomina a música. E ele não consegue entender por quê. E aí, a história conta que o problema não é dos pais dele, não é dos avós, é dos bisavós que já morreram. Que foi quando o bisavô abandonou a bisavó para fazer um show, para fazer uma turnê, que ele era músico. E ele não voltou mais para casa. E essa bisavó tomou um ódio tão grande pela música que ela passou isso para a filha, que é a avó, que passou para a mãe e passou para o garoto. Aí chega num ponto que a pessoa tá agindo e nem sabe mais por quê, né? Música nessa casa não. Pega o violão e pá! Não! Por quê? O trauma foi passando e uma hora perdeu o sentido. Esse filme é constelação familiar pura. É um filme lindo, é um filme mágico, se chama Viva. A Vida é uma Festa. É um filme foda. E eu já tinha assistido esse filme e depois que eu vim entender o que é constelação familiar, eu falei, caralho, Viva é constelação. E eu assisti mais 4 vezes.